E salve, salve meus queridos! Vamos nós com mais um vídeo da playlist Origens. E dessa vez eu vou falar sobre a origem do simbionte Carnificina e do seu hospedeiro Cletus Kasady. Então já vai se acomodando aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e vamos nessa! O Carnificina é um dos maiores inimigos do Venom e do Homem-Aranha, e certamente o mais psicopata de todos os vilões. Foi criado por David Michelinie e Mark Bagley e desenhado por Erik Larsen. O artista Erik usou o personagem e vilão da DC Comics, o Coringa, para modelar e criar o Cletus Kasady. Sua primeira aparição foi na HQ O Espetacular Homem-Aranha de número 344, de março de 1991, onde apareceu primeiro como Cletus Kasady. E sua aparição como Carnificina foi acontecer na HQ de número 361 do Espetacular Homem-Aranha. Cletus Kasady nasceu em 21 de junho de 1984 e desde criança ele já apresentava traços de um psicopata, sendo sempre cruel e sem apresentar e se importar ou ter bons sentimentos. A primeira pessoa que Cletus Kasady matou foi sua avó, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Certo dia, sua mãe o deixou na casa da avó, e na primeira oportunidade, o jovem Cletus a empurrou da escada. Ela quebrou o pescoço e morreu, e todos achavam que ela havia caído sozinha. Cletus gostou do que fez, mas nessa época, todos o consolavam por ele ter presenciado a morte da avó. Já em outro dia, Cletus até tentou matar a sua mãe enquanto ela tomava banho. Ele jogou uma TV dentro da banheira onde a mãe dele estava. E outra vez, ela o flagrou torturando e matando o seu cão com uma furadeira. Cletus então armou uma armadilha com um fio da furadeira, fazendo sua mãe tropeçar e cair. Ele estava preparado para fazer com ela o mesmo que fez com o cão. Mas a mãe de Cletus tirou a tomada e a furadeira da mão de Cletus a tempo. Ela perdeu a cabeça depois de ver o que ele fez, e então se preparou para pegar uma faca e dar um fim ao jovem Cletus Kasady. Mas nesse momento o seu pai chegou em casa e ao ver o que sua esposa estava fazendo, ele a matou a marteladas. Cletus só observou sem esboçar a menor reação. O pai de Cletus foi preso e no dia do seu julgamento, ele deu seu depoimento e disse a todos que seu pai matou sua mãe sem motivo nenhum. O jovem Cletus foi mandado para um orfanato onde sofreu abuso dos outros órfãos e até dos funcionários. Ele acabou se vingando, empurrou uma garota na frente de um ônibus e matou a administradora e botou fogo no orfanato. E foi nesse período que Cletus Kasady, com 8 anos de idade, adquiriu uma filosofia de que a vida era essencialmente sem sentido e fútil e que as leis são apenas palavras. Através do derramamento de sangue e a propagação de caos, ele passou a acreditar que estava libertando as pessoas. E já adulto, Cletus disse que nesse dia ele sentiu uma sensação que nunca havia sentido antes e que estava muito feliz. E ele conta que durante o julgamento o seu pai ficava gritando pedindo para que ele dissesse a verdade, mas ele não disse. O pai de Cletus então foi julgado e condenado à cadeira elétrica. Quando ficou mais velho, ele se tornou um serial killer e foi condenado a 11 prisões perpétuas por 11 assassinatos. Na prisão, ele dividiu cela com Ed Brock, que foi separado do simbionte e acabou sendo preso. Mas o simbionte encontra o Ed Brock e entra na cela pela janela para resgatá-lo. Eles novamente se fundem e o Ed Brock escapa da prisão quebrando a parede da cela. Mas acontece que durante a sua fuga, o Venom deixou um pequeno vestígio de sua biomassa na parede da cela. A biomassa rapidamente se fundiu ao Cletus Kasady. Mas antes de escapar da prisão, ele ainda matou um policial que foi averiguar o que estava acontecendo na cela. E após isso,
Cletus Kasady se transformou pela primeira vez em Carnificina e saiu da prisão com a intenção única de matar pessoas e causar o caos. Após fazer as atrocidades, ele sempre deixava uma mensagem escrita com sangue e assinada Carnificina. A união do simbionte com Cletus é a partir das próprias células sanguíneas, o que, pelo menos nessa época, torna impossível para as autoridades separarem ele sem que o hospedeiro morra. E sua coloração avermelhada é devido à fusão com a corrente sanguínea de Cletus. É uma união muito mais profunda do que a do Ed Brock e seu simbionte. Em vários dos assassinatos cometidos, estava um amigo do Peter Parker que foi morto pelo Carnificina em seu laboratório na Universidade Empire State. E após receber a notícia sobre a morte do amigo, Peter começa a investigar para descobrir quem é o assassino. Algumas pessoas conseguiram sobreviver ao ataque do Carnificina, e durante sua investigação, o Homem-Aranha ouviu relatos das pessoas que disseram que o que atacou eles foi um monstro e que sua pele se mexia e podia soltar algo parecido com uma corda dos braços. Logo, o Homem-Aranha suspeitou que poderia ser o Venom. Então, ele foi até o Clarim Diário para ver os arquivos e checar as atividades do Venom desde que o Ed Brock fugiu da prisão. Mas durante sua investigação, ele descobre que quando estava na prisão, o Ed Brock era companheiro de cela de Cletus Kasady. Peter descobre que Cletus é um assassino serial condenado que matou um guarda antes de fugir da prisão e que ele foi criado no orfanato localizado no Brooklyn. Nos arquivos está que o orfanato pegou fogo e que o corpo da administradora estava sobre os destroços. Peter tentou descobrir mais através das pessoas, mas todos tinham medo de falar sobre Cletus Kasady, com medo de que ele pudesse aparecer e matá-los. O Homem-Aranha vai até o antigo orfanato no Brooklyn e finalmente encontra o Cletus Kasady. Na primeira luta, o Carnificina se demonstra ser mais forte do que o Homem-Aranha, que tem dificuldades na luta e, para piorar, o Carnificina parece não ativar o seu sentido aranha, assim como o Venom. Dois policiais chegam no local. Eles são atacados pelo Carnificina e o Homem-Aranha aproveita para golpear o vilão. Um dos policiais que foi atacado acaba desmaiando e de repente o sensor aranha dispara e Peter percebe que o Carnificina jogou algo em sua direção. Sua única reação é tirar o guarda do caminho, mas o Homem-Aranha é atingido em cheio. Depois que ele se recupera, ele percebe que o Carnificina aproveitou para fugir. Mais tarde, Peter toma a decisão de pedir a ajuda dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, mas nesse momento eles têm preocupações maiores e não podem ajudar o Homem-Aranha. É então que ele percebe que sua única opção é pedir a ajuda do Venom. Neste momento, Ed Brock está em uma ilha onde lutou pela última vez com o Aranha. Acontece que o Peter enganou o Venom, fazendo ele acreditar que matou o Homem-Aranha. Desde então, o Ed Brock ficou nessa ilha. Com a ajuda do Tocha Humana, que utilizou o Fantasticar, o Peter foi até a ilha localizada no Caribe para encontrar o Venom. Por segurança, o Homem-Aranha pegou emprestado a arma sônica do Reed Richards, pois ela pode afetar o Venom. Peter sabe que o Ed ficará furioso quando descobrir que ele não morreu, e é claro que ele irá tentar matá-lo dessa vez. Ao chegar na ilha, Ed logo se transforma em Venom e parte para cima do Peter, iniciando uma luta intensa. Mas o Peter utiliza a arma sônica que para o Venom por um instante. Acontece que o Venom consegue destruir a arma mesmo assim, e o Homem-Aranha perde o seu trunfo contra o simbionte. O Tocha Humana até tenta ajudar o Homem-Aranha, mas o Venom o joga dentro da água, onde ele não pode usar o seu poder. Venom diz que irá matar o Tocha e, para ajudar o seu amigo, o Homem-Aranha corre para outro local a fim de atrair o Venom.
O Venom consegue alcançar o Aranha e ele se prepara para esmagá-lo, mas o Tocha Humana utiliza o Fantasticar para fazer um disparo de arma sônica improvisado, salvando a vida do Peter. Ed Brock fica meio atordoado no chão, tentando se recuperar. O Homem-Aranha aproveita esse momento para explicar ao Ed que existe outro simbionte e que está matando pessoas inocentes. Nesse momento, então, o Venom dá uma trégua e resolve ouvir o que o Aranha tem a dizer. E após consultar o simbionte, Ed diz que os simbiontes não têm estrutura social e nem família e que eles se reproduzem assexuadamente. Ed diz que o simbionte não viu motivo para dizer a ele que havia se reproduzido durante sua fuga da prisão. Ele continua dizendo que sua gestação em um ambiente alienígena, que no caso é a Terra, deu poderes únicos ao simbionte que está com Cletus Kasady. Ed Brock diz ao Homem-Aranha que eles já foram inocentes antes do Aranha arruiná-los, mas que eles ainda consideram as vidas inocentes preciosas. Então, Ed diz que irá ajudar a pegar o Carnificina, mas quando tudo acabar, eles estarão livres. Venom e o Homem-Aranha dão uma trégua para trabalharem juntos e parar o Carnificina. Mas Peter sabe muito bem que o Ed Brock não irá descansar até matar ele. O Tocha Humana diz que Peter não pode confiar no Venom. Acontece que o Peter sabe disso, mas ele não tem outra escolha. Depois de retornarem para a cidade, Venom e o Homem-Aranha vão à procura do Carnificina. Venom explica que os simbiontes têm uma conexão, então é fácil ele saber qual a localização do Cletus. E após encontrá-lo, eles iniciam uma grande batalha. Mas o Carnificina arremessa um bebê do prédio e o Venom e o Homem-Aranha correm para salvá-lo, e o Carnificina aproveita para fugir. O Peter acha uma pista de onde ele pode ter ido, para o Clarim Diário, atrás do J. Jonah Jameson, que pode ser a próxima vítima do Cletus. Eles chegam até o Clarim Diário, mas descobrem que o Carnificina já havia levado o Jameson para outro lugar. No caminho, o Homem-Aranha pergunta ao Venom como o Kasady pode ser mais forte que eles. Venom diz que o simbionte de Cletus pode ter a força deles somada à mentalidade maníaca do Cletus Kasady, e pode ser por isso que ele é mais forte. Eles encontram o Carnificina em um show de metaleiros, onde ele foi com a intenção de ter uma plateia para matar o J. Jonah Jameson. E aí se inicia uma grande luta, com direito a muita destruição. Em um determinado momento, o Homem-Aranha utiliza o aparelho de som do local para emitir uma frequência sonora igual à arma do Reed Richards, e o plano acaba dando certo. O Venom e o Carnificina são atingidos pelas ondas sonoras. O Peter fica preocupado com medo de que o Ed Brock possa morrer, mas o Ed diz que um simbionte jovem não pode ser mais forte do que um simbionte mais velho. Ele diz que aguenta. E então, o Carnificina é derrotado e o simbionte do corpo do Cletus Kasady se desfaz. Mas o Homem-Aranha não desliga o aparelho, mesmo o Ed Brock pedindo. Mesmo assim, o Ed Brock consegue agarrar o Aranha e jogá-lo contra o chão, dizendo que o Homem-Aranha traiu eles, e que ele não é tão inocente quanto ele pensa. Mas o Senhor Fantástico e o Tocha Humana chegam, utilizando outra arma sônica. Eles conseguem deter e capturar o Ed Brock. O Ed fica preso em uma câmara de contenção especial. O Peter vai embora, tendo que conviver com a escolha de ter traído o Ed Brock para prendê-lo depois de ter derrotado o Carnificina. Cletus Kasady e seu simbionte foram devolvidos para uma prisão que, depois de várias batalhas, novas prisões e fugas, o Carnificina foi preso em uma super prisão de segurança máxima, a Balsa. Acontece que na Balsa o Sentinela também estava preso por livre e espontânea vontade, porque aparentemente ele matou a sua esposa. Então ele pediu a Reed Richards que o prendesse.
E certo dia nessa prisão, o Electro armou uma fuga e causou um blackout, libertando todos os presos. Em meio à confusão, o Carnificina ameaçava outras pessoas. Foi então que o Sentinela pegou o Carnificina e o levou para a órbita da Terra, onde partiu ele ao meio e deixou o seu corpo flutuando no espaço. Na minissérie Carnificina de 2010, descobrimos que o Cletus Kasady não morreu. Ele ficou flutuando no espaço e o simbionte protegeu ele. Até o dia em que uma indústria descobriu a sua existência e que o simbionte ainda estava vivo. Eles resgataram Cletus Kasady do espaço e conseguiram remover o simbionte do seu corpo sem matá-lo. Para manter o Cletus vivo, eles colocaram nele partes inferiores mecânicas, já que ele foi rasgado em dois pelo Sentry. Em um certo momento, o simbionte acaba se unindo a uma mulher que está no laboratório e vai à procura do Cletus Kasady. E após achá-lo, eles se unem novamente e o Carnificina está de volta. Já na história Venomizados de 2018, Cletus Kasady novamente é separado do seu simbionte e vai parar no Instituto Ravencroft, uma prisão para indivíduos criminalmente insanos. Ele foi resgatado por um grupo de aliens chamado de Venenos, uma espécie extraterrestre que pode assimilar simbiontes e seus hospedeiros para se tornarem mais fortes. O objetivo desse grupo era unir o Cletus Kasady a outro simbionte, já que a união dele com o seu antigo simbionte resultou em um ser poderoso e impiedoso. Durante a tentativa de unir outro simbionte ao Cletus, eles tiveram dificuldades, pois o Cletus Kasady ainda tinha vestígios do antigo simbionte em seu sangue, que estava impedindo a entrada do novo simbionte. Depois de muito sofrimento, a nova união deu certo, e agora Cletus Kasady estava com um novo simbionte, o Carnificina Venenoso. Ele acabou se libertando do controle dos venenos e fingiu estar do lado deles. Na batalha final que ocorreu no espaço, Cletus Kasady enfrentou o Venom e o Homem-Aranha novamente, e após um buraco feito no casco da nave, eles foram sugados para fora e o Cletus Kasady ficou flutuando no espaço novamente. Nesse momento, ele não tinha mais o simbionte Carnificina Venenosa, e o velho simbionte do Carnificina que estava em suas células o protegeu. Bom, já na HQ Teia de Venom, Nascimento do Carnificina de 2018, podemos ver o que aconteceu com Cletus Kasady. Mas primeiro vou falar sobre sua história de origem que é contada nessa HQ, uma história um pouco diferente da que vimos anteriormente. A história começa dizendo que Cletus Kasady nasceu em uma quarta-feira no Instituto Ravencroft, e após o seu nascimento, ele morreu pela primeira vez. Cletus nasceu sufocado com o cordão umbilical enrolado no pescoço, mas ele acabou renascendo depois de alguns minutos. Nessa história, é dito que Cletus Kasady contou a um psicólogo do tribunal que foi para o inferno no momento em que morreu. Ele conta que quando acordou no inferno, ele estava preso em uma gaiola, em um abismo negro infinito. Segundo o psicólogo, foi esse trauma inicial e o sentimento de estar enjaulado que formou os fundamentos da devoção particular de Cletus Kasady. Na mente de Cletus, ele nunca estava mutilando as pessoas, ele estava apenas libertando-as. No espaço, sendo protegido pelos restos do simbionte Carnificina, Cletus Kasady caiu na Terra, mas o simbionte que o protegeu não sobreviveu à reentrada na atmosfera da Terra. Devido aos ferimentos, Cletus estava morrendo e as autoridades coletaram o seu corpo, mas um culto que adorava Knull recuperou o corpo do Cletus e uniu ele a uma versão primordial do simbionte Grendel. Kasady estava reanimado e agora ele estava conectado ao deus Knull. Ele conseguiu se livrar dessa conexão e tomou de volta
restos do simbionte Carnificina, que estavam localizados na espinha de alguns membros do culto. Ele alterou o simbionte Grendel para parecer com Carnificina, e então decidiu despertar Knull. E a partir daí temos outra grande história nas HQs. E se você quiser saber mais sobre essa história envolvendo o despertar do deus dos simbiontes Knull, pode deixar aí nos comentários. E nesse vídeo aqui você pode conferir a história de origem do Venom e do Ed Brock. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder as próximas histórias. Obrigado e até a próxima!